Boa noite a todos e vamos para mais uma live do nosso movimento Cuidar e Transformar. Hoje a gente vai contar com a presença da Rosane, que já está por aí, né, Rô? E o tema da nossa live de hoje é: a organização começa nas escolhas, liberando espaço para o que realmente importa. Um tema bem importante, né, sobre organização. Oi, Olá, Lu, tudo bem? tudo bem? Tudo joinha. Deixa eu só ajeitar o tom aqui, que parece estar meio alto, mas acho que agora está tudo ok. Tudo bem? Tudo bem. Um tema muito importante, né, essa questão da organização. E, Sim. e eu vou começar fazendo uma pergunta para você. A organização é um dom? Ai, ó, eu já ia fazer essa pergunta para o pessoal. Se as pessoas acham que organização é um dom, né? Então, não sei quem está aí já na live, mas quem for também assistir depois, vai pensando, né? Se considera uma pessoa organizada, né? Será que a organização é só para pessoas que já nasceram, né, sendo organizadas? É um dom? Na verdade, não. Isso é um mito muito grande, né, de que as pessoas acham que eu não nasci organizado, né, eu não sou organizada, não, eu não consigo. Na verdade, a organização ela tem muito mais a ver com técnica e com escolhas, com decisões que são tomadas. Então, não, né? Não, não é um dom. A organização não é um dom. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode ser organizada? Ou aprender a ser organizada? Sim, né? Então, como tudo que envolve técnica, então, o que é técnica? Técnica é algo que vai envolver uma metodologia, que vai envolver um passo a passo, né? No caso da organização, o que é muito importante? A gente ir treinando o nosso cérebro para a gente pensar de uma forma organizada, né? Então, tem técnicas para a gente utilizar, que a gente já falou em outras lives, mas assim, tudo que a gente vai mudar em termos de comportamento, em termos de hábito, ele passa por uma decisão. Então, quando eu quero mudar alguma coisa na minha rotina, o que eu vou fazer? Olha, responder aí, disciplina. Sim, exatamente. No caso da organização, é uma autodisciplina. E ela vai fazer parte também, como a gente vai ver, dessa técnica, né? Dessa metodologia de ser mais organizado, de ter um pensamento mais organizado. Então, a organização ela tem a ver, primeiro, com decisão. Antes até da decisão, é uma percepção de que eu preciso mudar alguma coisa. Então, quando a gente quer mudar um hábito, geralmente, por que as pessoas mudam hábitos? É fácil mudar um hábito? Não. Não, né? Então, quando eu digo que primeiro vem a percepção, é porque pensa em um hábito que você mudou recentemente ou não tão recentemente. Por que você fez essa mudança de hábito? Porque alguma coisa me incomodava, né? Exatamente. Então, a percepção está nisso. Entender que alguma coisa não está mais funcionando na minha vida. Isso é simples? Não. Às vezes a gente percebe em coisas que não são a raiz, né? Então, do problema. Então, às vezes eu percebo, por exemplo, eu ando muito cansada. Já acordo cansada, não tenho disposição. Essa falta de disposição, muitas vezes, está relacionado a um hábito que eu tenho. Então, seja esse hábito, eu vou dormir e aí eu fico lá na cama, rodando a tela do celular, e aí quando eu vejo, passou um tempão e eu fui dormir super tarde. Super comum de acontecer, né? Hoje mais ainda, nos E dias de hoje. exatamente, nos dias de hoje é super comum. Então percebe que levar o celular para a cama e ficar rolando o feed, né, das redes sociais, de qualquer coisa que eu esteja vendo na internet, é um hábito, É. né? É um hábito. Esse hábito ele vai ter uma consequência. Consequência é eu vou dormir tarde, no outro dia eu tenho que acordar para o meu compromisso e eu vou estar cansado, vou estar indisposta, não vou estar bem.
Então, E aí eu até já eu deixei, identifiquei. e até eu fiquei num hábito ruim, deixei de fazer coisas lá folhando, passando página e não acrescentando nada, e deixei de aprender algumas coisas, né? Porque muitas vezes hoje a gente tem essa mania, né, de ficar passando e acaba passando horas e horas sem ter conteúdo, né? Tem, na verdade, prestar atenção no que eu estou fazendo, porque é no automático. É, Então, se a gente parar, o que que você fez nesses 30 minutos, uma hora que você ficou ali? Então, às vezes você não sabe nem o que você viu, né? exatamente. Por Você quê? só passou. Porque você só passou. Não foi intencional. Você não teve uma intencionalidade ali naquela ação, né? Naquele comportamento. Então, e aí, eu não digo nem de aprendê-lo, porque às vezes a gente vai fazendo isso e a gente vai ficando cansado e esquece que o sono é algo muito importante na nossa vida. Sim, Até para a gente aprender, para a nossa memória, para a nossa disposição, o sono, durante o sono é que acontece tudo, né? é É melhor fundamental. É, isso, melhor do que ninguém pode falar, né? Até sim. mesmo a recuperação dos músculos, né? Toda a parte física e também a nossa parte cerebral, né? Coisas que E a a gente gente já vem falando nas últimas lives, né? A respeito disso. exatamente. E aí é físico, é mental, mas também vai estar ligado às nossas emoções, porque se eu estou indisposta, eu estou cansada, isso vai me deixar irritada, não vai, né? Vai mexer no meu humor também, então isso altera tudo. E aí, por que a gente está falando de tudo isso? Porque a organização, ela também é um hábito, né? Ela é também algo que pode ser construído, que vai ser trabalhado. Então, quando eu digo que a primeira parte é a percepção, é porque muitas vezes a gente começa a perceber que a vida não está andando, que eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria, que eu perco muito tempo, que eu já fico desanimada, desmotivada, e depois eu vou olhar para a minha casa e vejo que está tudo bagunçado, né? Sim, Eu vejo que eu não consigo. Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, eu não consigo, eu sei que eu tenho que fazer as coisas, mas eu não estou conseguindo porque eu olho ao meu redor e está tudo uma bagunça. E isso é cientificamente explicado. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele gosta de ordem, né? A gente, tanto que é isso, que quando a gente vê alguma coisa totalmente bagunçada, o que que passa pela nossa cabeça? Quando você ah, entra num lugar, está totalmente bagunçado. desleixo, né? Tá? Isso é um julgamento, né? Mas qual que é a sensação que você tem? Ah, não é gostoso, não é um ambiente que você fica de boa lá. Isso. Por quê? Porque a bagunça, ela está ligada, ela está diretamente ligada com o cortisol, que está relacionado ao estresse. Então, um lugar muito bagunçado, ele leva uma sensação de caos, de que de que me sufoca, de que não é uma sensação agradável, né? Por quê? Porque ele está ligado ao cortisol, ele está ligado a essa questão do estresse. Tanto que as pessoas, quando estão muito estressadas, ou pessoas que passam por quadros depressivos, um dos aspectos é o não conseguir mais se organizar, né? Então, e aí quando o primeiro passo que vai fazer é tentar colocar as coisas ali em ordem. Então, o nosso cérebro, ele busca ordem. Quando a gente encontra um ambiente onde tem muito caos, né, geralmente o nosso cérebro ele vai buscar alguns objetos onde ele possa estar buscando uma certa ordem, né? E esses objetos eles vão estar muito ligados aos interesses de cada um. Então, se eu chego num lugar que está tudo muito bagunçado, eu começo a tentar identificar pontos ali de onde eu posso estar me apoiando naquela bagunça. Por quê? Porque o meu cérebro está dizendo para mim, ó, você tem que buscar aí uma certa ordem, né? Mas quanto mais informação se tem, quanto mais bagunça, mais difícil fica do nosso cérebro identificar esses objetos, né? A Então, organização é um reflexo da nossa mente ou, sim. ou é ao contrário?
Na verdade, a organização ela está ligada sim à nossa a forma como a gente pensa e a forma como a gente encara as coisas também. Então, está muito relacionado ao momento que a gente está vivendo, né? Uhum. E assim, tem momentos em que a gente, não, vou dar um jeito aqui na casa, né? Sai arrumando tudo, sai tirando tudo do lugar, limpando tudo, organizando tudo. E tem momentos que a gente simplesmente não consegue. Não, você olha a Né? bagunça e não consegue fazer nada. Exatamente. Então, ela é um reflexo, sim. Uma coisa que é importante, Lu, é que tudo começa dentro da gente. Né? Se eu não estou conseguindo me estruturar, se eu não estou percebendo as situações, isso vai transparecendo lá fora. Por isso que usando técnicas, né, que vão me ajudar a trazer essa ordem para o meu ambiente, vai fazer com que a gente também se estruture melhor para poder seguir. Uhum. Então, numa situação extrema, né, de caos, sei lá, de algo muito intenso que aconteceu emocionalmente, ou até em questões aí de que esse caos ele acontece por uma situação externa, por exemplo, vamos imaginar uma catástrofe de enchente, esse tipo de coisa. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Vamos tirar as coisas, estruturar, limpar, para retornar, né? Tá Então, reorganizando. isso. Então, por quê? Porque a gente não consegue viver naquele caos. Então, o primeiro passo é me organizar. Então, tem técnicas para a gente se organizar que a gente vai falar hoje, tá? Então, a gente já falou que é um mito as pessoas nascerem organizadas, porque não, elas aprendem a ser organizadas, né? Então, quer dizer que qualquer pessoa pode ser organizada? Sim, né? Na verdade, qualquer pessoa pode usar técnicas que vão trazer essa organização. E aí, incorporar essas técnicas, incorporar esses hábitos no dia a dia, vai fazer com que a pessoa seja mais organizada. Tá? Então, a organização, como a gente já falou, né, mas queria reforçar, a desorganização, a bagunça, ela está ligada a uma falta de controle. Né? E essa falta de controle não é só falta de controle do espaço. Quando eu entro num ambiente que está tudo muito bagunçado, eu sinto que eu não tenho controle sobre mim mesmo. Porque a gente tem essa dificuldade de se localizar. Nossa, por onde que eu começo aqui? Né? Para onde que eu vou? O que eu faço aqui nessa bagunça? Sim. Porque ela vai trazer essa sensação ruim de falta de controle. Porque uma tendência nossa é de gostar das coisas organizadas. A gente quer ter controle das nossas ações, da nossa vida, do nosso pensamento. Então, no meio do caos, essa organização ela não acontece. Né? E aí, uma coisa bem interessante, e até o nome da live, né, que a organização ela começa nas nossas escolhas, porque a partir do momento que eu tenho essa percepção de que a desordem ela está, de uma certa forma, me atrapalhando, e muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que eu não consigo fazer as coisas porque eu não consigo me organizar. A bagunça ela está tomando conta da minha vida. A bagunça ela está me deixando de uma maneira que eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer, mesmo que não sejam as coisas relacionadas diretamente com o espaço que está bagunçado. Mas a gente sente que a vida não caminha. E normalmente, quando uma coisa está bagunçada, tudo fica, né? Quando a gente não consegue arrumar a casa, a gente não consegue arrumar o nosso trabalho, a gente não consegue arrumar a nossa vida pessoal. É uma coisa que acaba englobando tudo, né? Uhum. E aí que entra a questão da decisão, né? E antes até, né? Quando a gente olha para as nossas coisas, tem uma frase muito boa que diz assim, que as nossas casas, elas são museus das nossas escolhas passadas. Né? Olha que forte essa frase. As nossas casas, elas são museus das nossas escolhas passadas. Então, por que museu? Né? Não estou dizendo museu no sentido de coisas antigas, nem nada disso. Né? Mas o que é um museu? O museu ele não conta uma história?
Sim. Né? O museu é um local onde eu tenho peças que são expostas e que contam uma história, né? Dá pra gente, quando a gente pensa num museu, a sensação que vem é que aquelas peças elas foram colocadas ali aleatoriamente ou elas foram escolhidas? Foram escolhidas. Elas foram escolhidas, né? As coisas que eu tenho em casa, elas são museus das minhas escolhas, porque foram coisas que eu comprei no passado. Sim. Né? As coisas que eu tenho aqui não são hoje. Eu posso até ter comprado hoje, mas percebe que eu já tomei essa decisão. Ela já está aqui, quer dizer que foi uma decisão passada. Foi. Então, a organização, ela tem muito a ver com o que eu escolho expor nesse meu museu. O que eu escolho expor nesse meu ambiente. Será que as escolhas que eu estou mantendo, elas estão ainda fazendo sentido? Né? Então, por isso que a gente diz que o primeiro passo para a organização é você dar destino para as coisas, você categorizar, você olhar para tudo que você tem e dividir isso em categorias. E isso serve para qualquer coisa que você vai organizar. Eu vou organizar meu paneleiro lá, o armário embaixo da cozinha. Né? Então, eu vou organizar meu guarda-roupa. Eu vou organizar a estante de livro que está um caos, eu não sei mais onde colocar. Né? Toda vez que eu chego numa situação onde eu não tenho mais onde colocar, a primeira coisa que vem na mente é o quê? Preciso de mais espaço. Não é? Será que precisa mesmo? Então, quando a gente olha, né, aí pensando no museu das nossas escolhas passadas, né, o primeiro ponto que a gente tem é olhar para essas coisas e dizer por que eu comprei? Em que momento eu comprei esse objeto? Em que momento eu comprei essa roupa? Né? E por que eu comprei? Foi um impulso? Eu ganhei? Né? Que os usos que eu fiz, e muitas vezes a gente tem objetos que elas têm um valor emocional muito forte. Né? E esse valor emocional é a gente que coloca. Por quê? Porque foi um momento que foi marcante na minha vida. Os objetos, eles não têm valor. Né? Eles têm o valor que você pagou. O valor emocional, que é muito maior do que o valor que você pagou, né? Ou o valor que realmente aquele objeto tem, ele está ligado às nossas emoções. E as nossas emoções, elas estão ligadas à lembrança, né? Elas estão ligadas a momentos que foram vividos e que nos fazem recordar aquele objeto. Por isso que alguns objetos, eles são tão difíceis das pessoas se desapegarem deles. Uhum. Não faz mais sentido, não está mais ali na sua vida, não combina mais com o seu estilo de vida atual, né? Não te serve mais, mas às vezes você acaba conservando aquilo pelo valor emocional. Sim. Então, para essas peças de valor emocional, é pensar, será que tem algo que eu possa substituir, ressignificar ao invés dessa peça? Porque essas coisas, elas estão em mim. Né? As lembranças, elas são nossas, elas nunca vão. A gente não vai perder enquanto eu quiser me lembrar. Então, não é aquele objeto. Aquele objeto, ele já cumpriu a função dele. Então, pensar, ele ainda cabe na sua vida? Será que ele poderia fazer uma outra pessoa feliz, como você foi feliz com aquele objeto que já não serve mais? E como a gente tende a segurar, né? Sim. As coisas. É difícil soltar, né? Sim, é um exercício. É um exercício. É um exercício. É um exercício. Então, ela tá, esse categorizar, né, esse olhar para as coisas, primeiro que a gente não consegue organizar se a gente não olha o volume de coisas que a gente tem. Então, não dá para a gente organizar o nosso guarda-roupa sem olhar para as coisas que tem. Né? Então, primeiro tem que olhar para tudo que eu tenho e dizer, o que eu vou fazer com essas coisas? Elas ainda cabem na minha vida? Né? Por quê?
o que que eu já passei com esses objetos e que eu ainda quero? Por que que eu comprei, né? Então, quando a gente compra coisas no impulso, talvez seja até mais fácil, porque É, eu sei que eu não usei, né? Eu a comprei no impulso, e as coisas emocionais aí elas vão custar um pouquinho mais de energia aí, né? Para a gente fazer esse desapego, porque eu vou ter que ressignificar algumas coisas. sim. Uma outra questão também está relacionado a qual é o que eu quero na minha vida agora. Qual é o estilo de vida que eu tenho hoje? E por que que isso é muito importante? Porque quando a gente vai fazer essa categorização das coisas para poder organizar, eu sempre digo que a organização, ela não é igual para todo mundo. Não dá para ser igual para todo mundo. Ela Uhum. é uma decisão que é personalizada. É uma decisão que você vai tomar de acordo com o estilo de vida que você tem hoje. E, e não só hoje, mas projetando o que você quer. O que que você quer para a sua vida? Assim como os hábitos que não servem mais, os hábitos ruins, a gente toma uma decisão de que vai deixar esses hábitos e substituir por outros, as coisas elas também precisam seguir esse mesmo caminho. O que que ainda cabe no meu estilo de vida? Né? Então, vamos imaginar um exemplo. Ah, eu já fui uma pessoa que tinha uma vida social muito intensa, e eu ia muito para festas, eu ia muito para eventos sociais, eventos mais formais. Então, eu tenho muitas roupas nesse estilo. Hoje eu já não faço mais nada disso, porque meu estilo de vida mudou. Hoje eu sou uma pessoa mais esportiva, eu sou uma pessoa mais. Eu vou dormir cedo, a minha vida social é outra, né? Hoje eu encontro os amigos para outras coisas, já não tenho mais esses eventos formais, e aí eu tenho um guarda-roupa cheio dessas roupas. Sim. Então, percebe que já não cabe mais no meu estilo de vida? Que aí ele fica mais pelo apego, não pelo estilo de vida, né? É. E muitas vezes não é nem pensando, né? Então, quando a gente tem um guarda-roupa cheio de roupa e está sempre usando as mesmas peças, aí eu tenho que fazer duas reflexões. Ou eu não estou sabendo usar as outras, e aí eu preciso tirar tudo e vamos aprender a usar, né? Porque se a gente pegar lá do Feng Shui, objeto parado é energia estagnada. E aí isso reflete na minha vida também. Né? A energia daquele objeto parado ali, que não está rodando, que não está servindo para nada, isso vai impactar na minha energia também. Está estagnando a minha motivação, está estagnando aquilo que eu sou. Né? As coisas que eu preciso fazer, as decisões que eu preciso tomar. E ao mesmo tempo, então esse é um ponto. Eu tenho coisas que estão sendo subutilizadas, ou que eu nem lembro que eu tenho, ou tenho muitas coisas que não fazem mais parte do meu estilo de vida. Então, essas coisas que não fazem mais parte do meu estilo de vida, eu preciso dar um destino. São peças que vão poder ser usadas por outras pessoas. Aqui a gente deu o exemplo do guarda-roupa, mas isso pode ser para qualquer outra coisa que a gente tenha em casa. Organização de cozinha, livro, né? Não tem muita gente que tem. Aqui eu tenho um monte de livro, que não são só meus, né? Mas eu estou lendo, eu empresto. Tem gente que nem empresta, né? Nem emprestar empresta, porque eu tenho um apego com aquilo. A gente vê muito isso de que, não, eu tenho que ter os livros ali, eu não posso emprestar para ninguém, mas eu também não dou conta de ler, né? Então, também serve para isso. Quais são aqueles que fazem sentido, que eu ainda vou ler, e aqueles que eu não vou ler. Então, para qualquer coisa aí que vocês imaginarem que vá mudar, né? Vá organizar. Então, é pensar qual é o meu estilo de vida hoje? O que que eu quero para mim? Qual que é a minha rotina? Qual é a rotina minha do dia a dia? E o que que cabe na minha rotina e o que que não cabe mais? Então, eu tenho coisas que eu comprei por impulso e que eu não vou usar nunca. Ou comprei na liquidação. Liquidação é um problema, né? Porque às vezes eu compro porque está barato, Porque tá? tá Mas você vai usar, né? Uma coisa que a gente vê muito, assim, né? Pelo menos no meu Instagram, vive aparecendo aqueles achadinhos da Shopee, né?
Então, tem achadinho da Shopee para tudo, desde Nossa. decoração até organização. Na parte de organização, tem coisas realmente muito legais, né? E eu compro um monte de produtinho lá da Shopee e acho que eu vou ser super organizada. E aí fica tudo ali sem usar, por quê? Porque eu comprei por impulso também. Né? Ali, quando mostrou, fez super sentido, mas quando eu vou olhar para minha rotina, não faz sentido nenhum. Então, antes de organizar, eu preciso olhar para a minha vida, preciso olhar para o meu estilo de vida. O que faz sentido na minha vida? Qual que é a vida que eu quero, que eu tenho hoje e o que eu quero daqui para frente? E às vezes a gente compra, mas a questão não é nem você não saber se organizar com aquilo, né? Não Então, saber Lu, utilizar. mas antes até de comprar, de tomar a decisão de comprar, eu preciso entender o que eu vou organizar e como é que eu quero usar aquilo. Entendeu? Porque Por senão isso, você compra no impulso, né? por isso, quando a gente fala de estilo de vida, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vi uma organização num guarda-roupa tão legal que organizou as peças por cor. Né? Então, cor faz sentido para você? Vai facilitar a sua vida, suas roupas estarem organizadas por cor? Ou não faz nenhum sentido? Porque não é só organizar e achar tudo bonito. Porque depois isso tem que se manter. Sim. Porque senão a gente entra naquela coisa do arrumar ou organizar. Arrumar e organizar são duas coisas totalmente diferentes. Arrumar é aquilo que eu vou pensar só no deixar ali bonito, ajeitado, né? Organizar não. Organizar é processo, é rotina. É algo que vai ser contínuo. É incorporar, né? Não é uma coisa que eu vou fazer agora e acabou. Né? Não é isso. Mas às Ele vezes é um processo. a gente vê esses organizadores, essas coisas, nossa, no meu armário vai ficar super legal eu colocar. Aí você compra tudo, aqueles organizadores, compra tudo, mas na hora de colocar e na prática mesmo, você não sabe nem utilizar aquilo lá, não sabe como que você vai conseguir organizar. Aí acaba bagunçando mais do que estava antes, né? Porque aí você coloca de qualquer jeito, aí você não lembra mais aonde está, e daí fica aquele problema. Em vez de Então, facilitar, dificultou. exatamente. Então, por quê? Porque a organização é um sistema. Então, antes de comprar organizadores, eu vou categorizar o que eu tenho. O que quer dizer isso? Eu vou tirar tudo e vou dizer o que ainda faz sentido na minha vida, faz sentido na minha rotina e o que não faz mais sentido na minha rotina. Isso vai impactar no quê? Naquelas coisas que eu guardo porque um dia eu vou usar, né? Essas roupas que não me servem mais, mas um dia eu vou usar de novo. Né? Isso daqui que eu ganhei, mas eu não gostei muito, mas aí eu vou ver o que eu posso fazer com ele mais para frente. Então, toda vez que a gente coloca isso, é uma decisão que a gente está adiando, porque essas coisas elas vão se acumulando. E se a gente parar bem para pensar, né, qual que é a chance de eu realmente usar algo que está ali parado faz um tempão? Tem uns programas, nem sei se ainda tem, mas antes eu via, que falam dessa questão de organização de casa e tal, e aí eles colocavam caixas, uma caixa de roupa que era para doação, uma caixa de roupa que talvez você use e a caixa de roupa que você vai usar. Isso faz sentido? Isso é a categorização. Então, o que é categorizar? Né? Primeiro eu vou ver o que vai ser aquilo lá. Né? Eu vou olhar para aquela peça e vou dizer, isso para qualquer coisa, tá? Isso faz parte? Faz sentido ainda na minha rotina? É um livro, eu ainda vou ler? É algo que vai fazer sentido? É um livro técnico que eu vou guardar porque eu vou usar para consulta, para estudo? Então, isso, né? Para que eu vou usar cada uma dessas coisas? Essas coisas não fazem mais sentido para mim. Então, é uma coisa que está quebrada e tem como consertar, e aí eu vou fazer isso? Eu vou mandar consertar? Ou não, eu não vou mandar consertar. Não é algo que faz sentido para mim. Então, eu vou passar para frente. E aí vou descartar corretamente, conscientemente. Né? Não é simplesmente como a gente vê aí, muitas pessoas fazem, né? Não gosto mais, vou pôr lá na rua, lá na beira do rio, e é um descarte. Tirei da minha frente, eu descartei. Não,
porque a gente também tem que ter consciência do ambiente em que a gente vive, não só da nossa casa, né? Que as nossas escolhas, elas vão impactar na minha vida, mas elas também impactam na vida do coletivo, das Sim. outras pessoas. Então, não é jogar as coisas em qualquer lugar, né? Aqui, por exemplo, você pode ligar na prefeitura, se você tem, por exemplo, um móvel, alguma coisa que é de um tamanho maior, você vai ligar na prefeitura e eles vão dar o destino correto. E você vai fazer no dia certo, vai fazer esse descarte, não é simplesmente vou jogar em qualquer lugar, né? Então, é se informar na cidade onde eu vivo, qual é o destino, tem um local onde eu possa levar essas coisas, lixo eletrônico, eu posso jogar no lixo comum? Não, não posso, né? Então, eu vou ver aonde é que eu vou dar esse destino. Coisas que são recicláveis, eu também não vou jogar no lixo comum, eu vou ver aonde que eu vou reciclar isso. Coisas, doação, né? Doação é uma coisa que é bem importante. Doação, gente, doação, eu só vou doar aquilo que tá bom. Eu não vou doar coisa que tá tudo rasgado, remendado, sujo, encardido. Isso eu não vou doar. E isso acontece muito, né? Eu lembro Muito. que teve, Infelizmente, as pessoas doam lixo, né? eu lembro que teve uma vez que eu fui ajudar na enchente lá em São Luís do Paraitinga e era um galpão imenso, com várias mesas, muitos sacos de roupa e tal. E nossa, a hora que a gente abria aqueles sacos, gente, eu fiquei pasma de ver como que o pessoal doa coisa, roupa suja, roupa rasgada, roupa sem menor condição. Eu fiquei assim, gente, como que pode o pessoal passar o que não serve? Eu acho que tem que partir do princípio, o que não serve para mim não serve para ninguém, né? Exatamente. Então, alguém colocou aqui, doação não é lixo. Doação não é lixo. Lixo, o nome já diz. Lixo, você vai jogar no lixo. E aí, no lixo correto. Né? Qual é o lixo que eu vou colocar? É algo que é reciclado? Eu vou colocar, né, dar o destino correto. Não vou também jogar de qualquer jeito. Doação, gente, é peça que serve. Ah, mas essa peça aqui está muito boa, eu não quero doar. Vende. E outra coisa, doar coisas limpas, né? Porque é muito Por importante a questão favor, da gente, energia né? também, né? Que você está colocando ali, né? Que você está doando a sua energia ali também. Então, você tem que dar uma neutralizada, uma limpeza, além da higiene, tem essa questão energética também, né? Também, mas é que nem todo mundo se liga nisso. Mas eu penso assim, Lu, quando você está doando alguma coisa, você está mostrando um pouco de você, né? Você está colocando um pouco de você. Então, quando alguém doa uma roupa que está toda rasgada, remendada, suja, fedida, que estava lá, né, de qualquer jeito, percebe o quanto que isso mostra quem é essa pessoa? Sim. A falta de cuidado que você tem com o outro. Então, é muito importante refletir o que eu estou mostrando para o mundo, né? Porque não é aquilo que eu falo, eu posso ter um discurso lindo, e aí eu vou, nossa, eu vou ajudar, vou doar um monte de coisa, aí eu vou doar um monte de lixo fedido, sem nenhum cuidado. Então, o que você está fazendo, né? Quem é você? Essas coisas, elas falam muito de quem você é. Qual é a energia que você está colocando no mundo, né? E aí as pessoas reclamam, ai, para mim nada dá certo, ai, eu faço as coisas para ajudar e aí dá tudo errado. Mas qual a intenção que você está colocando nessa ajuda? Né? Com certeza. É muito desse do que da ação e reação. Né? Muito da ação e reação. Então, assim, a categorização, que é o primeiro passo aí, é eu dar o destino para as coisas. E aí eu só vou poder organizar aquilo que realmente vai caber no meu estilo de vida. E aí quando eu vou comprar um organizador, por exemplo, às vezes é muito bonito, mas ele dá um trabalhão, tem que abrir o negócio, aí fechar, aí ou eu vou, vejo aquelas caixas super bonitas, aí eu empilho uma caixa em cima da outra, ficou lindo. Aí eu quero pegar uma coisa que está lá embaixo, eu tenho que tirar todas as caixas cada vez que eu vou pegar. Percebe que não fica funcional? Então, a organização, ela não é estética puramente, né? Se tem uma questão estética, é até melhor, porque as coisas bonitas, a beleza, né? As coisas que têm um visual mais aconchegante, ou um visual que tem mais a ver
com aquilo que eu acho bonito, porque isso também é relativo, né? Então, tem gente que gosta de tudo muito colorido, tem gente que gosta de tudo branco, né? E tá tudo bem. Aí tem muito a ver com os gostos pessoais de cada pessoa, mas tem que ter funcionalidade. Se a energia que eu vou gastar, a ação que eu vou fazer para manter aquela organização, ela for mais trabalhosa do que eu simplesmente jogar em qualquer lugar, não vai funcionar. Então, eu posso ter o organizador mais bonito, que eu vi lá na Shopee, achei lindo, maravilhoso, não vai funcionar. Eu vou chegar em casa cansado, aí eu vou pegar vou tirar a roupa, vou jogar na cadeira e ficar lá a semana inteira. Né? Veja bem, pode ser que chegue um dia que eu esteja realmente muito cansado e que eu vou chegar em casa e vou colocar aquela peça em cima da cadeira e tá tudo bem. O que não pode é isso virar uma rotina. É deixar, colocar outra por cima, de repente. Exatamente. Eu já vi muito. Isso. Eu pensar, olha, hoje eu vou deixar aqui porque eu estou exausta. Mas amanhã eu vou dar a coisa certa. Um outro exemplo. Às vezes a gente não se organiza naquilo que a gente vai fazer na rotina, e aí a gente vai falar de você fazer pequenas mudanças que vão ajudar. Então eu chego de manhã, vou trabalhar e eu vou ver na hora que roupa que vai dar aí que vai vir aí, que a roupa que eu vou vestir tá de acordo com o humor que eu tiver no dia. Aí eu tiro uma peça, tiro outra, tiro um monte, daqui a pouco eu tirei um monte, escolhi aquela que eu vou todo dia mesmo, porque é o que estava mais fácil, e ficou tudo lá em cima da minha cama para eu arrumar quando eu voltar. E aí quando eu voltar eu estou exausta, eu jogo tudo lá em cima da cadeira e fica de um lado para outro. Né? Então isso tem... tudo. Exatamente. Então, primeiro, categorizo o que realmente cabe na minha vida e o que não cabe. O que cabe, aí sim eu vou pensar como é uma forma que fica fácil para eu acessar no dia a dia e mais fácil ainda para eu voltar. Porque é muito bom estar lá tudo organizado, a gaveta, né, com as dobras, tudo bonitinho. Aí eu tirei a camiseta, pus lá para lavar, voltou e eu, preguiça, não vou fazer mais. Você perdeu tudo aquilo que você começou. Né? Então, ela tem a forma de organizar as coisas, elas precisam caber na sua rotina. O objetivo da organização é facilitar a sua vida, não ter mais coisa para você fazer, não dar mais trabalho. Né? Então, uma vez que eu categorizei, eu vou fazer o quê? Eu vou definir os espaços onde essas coisas vão ser guardadas. E aí eu defini, gente, muitas vezes é legal até você pôr uma etiqueta, sabe? Coloca lá o nome, ó, aqui nessa gaveta eu vou guardar as roupas que eu vou na academia. Aqui nessa gaveta eu vou guardar os pijamas. Entendeu? Então, aquilo que cabe na sua rotina. Então, a gente já falou de categorizar, definir aonde cada uma dessas coisas vão, e nessa hora de definir, que cabe esses objetos organizadores. Mas eu vou comprar o primeiro que eu vi lá, que eu achei lindo, maravilhoso? Não. Eu vou ver. Às vezes a gente compra uma coisa, eu nem vi o espaço que eu tenho no guarda-roupa. Aí eu olho lá o videozinho que postaram do produtinho lá da Shopee. Nossa, vai organizar, tu vai caber todas as minhas coisas. E não cabe. Ou ele é grande demais para o espaço que você tem. Por quê? Porque você não olhou isso primeiro. Então, também olhar isso. Né? E como que vai ser isso? Eu vou empilhar as coisas, mas se eu empilhar, vai ficar fácil para mim no dia a dia? Ou vai me irritar, eu vou cansar e vai virar bagunça de novo? Então, não é uma boa compra. Percebe que essa decisão, ela não vai ser uma boa decisão? Eu vou comprar algo que não vai funcionar na minha vida. E vai ficar lá. Né? Aí eu preciso pensar numa rotina de limpeza e manutenção disso. E aí, Lu, pequenos hábitos no dia a dia que eu posso tomar, eles vão me ajudar a ser um pouco mais organizado. Por exemplo,
Se a gente deixar 15 minutos, por exemplo, sei lá, 15 minutos antes de eu sair de casa, ou acordar 15 minutos mais cedo, 15 minutos que eu tiro aí em algum momento do meu dia, para eu recolher coisas que estão fora do lugar e voltar no lugar. 15 minutos é muita coisa? A gente gasta tempo no celular muito mais do que 15 minutos. Então, sim, 15 minutos, por exemplo, né? Coisas que eu deixei na sala no dia anterior, mas que são lá do banheiro, que são lá do quarto. Faz Um essa prato que eu organização. levei sei lá, estava tão cansada que eu estava comendo ali, assistindo uma série, e ficou aquele prato ali na mesa, na sala, com um copo lá, né? Então, nesses 15 minutos, sai pela casa recolhendo as coisas e vai levando de volta. Só isso já deixa um ar de limpeza na casa, né? De Percebe? organização. Exatamente. E dá uma motivada, né? Porque é 15 minutos que você foi ali e fez. Então, é um hábito, é algo que você vai tornando na rotina. Então, define em que parte do dia vai ser esses 15 minutos, né? Se for de manhã, melhor. Ou antes de dormir. Antes de É isso dormir, que eu eu já ia falar. Eu vou. costumo fazer isso antes de dormir, que daí eu já acordo com a casa em ordem. Exatamente. Uma coisa que pode parecer bobagem, mas não é. Arruma a cama de manhã. Porque enquanto você está arrumando a cama, não é só a questão de deixar o seu quarto em ordem. Eu já ouvi coisas do tipo assim, por que eu vou arrumar a cama se a hora que eu voltar eu vou desarrumar de novo para dormir? Quando você está arrumando a cama, percebe que você tem um passo a passo? O esticar o lençol, colocar a colcha ou o cobre-leito ali que você vai colocar, ajeitar o travesseiro. É... Só essas ações, elas já vão fazendo com que o seu pensamento ele seja mais organizado. Então, arrumar a cama não é simplesmente é perda de tempo, né? E também não preciso colocar aquele monte de almofada, aquele monte de travesseiro na cama, como tem, né? Gente que coloca bastante disso, isso não cabe na sua rotina, se isso vai ser muito trabalhoso para você. Mas percebe que você acordar, arrumar a sua cama, você já está fazendo uma ação, você já colocou um movimento que vai trazer uma organização do seu pensamento, porque isso tem uma rotina, né? Tem um passo a passo aí para você arrumar essa cama, e você já vai sair com aquela sensação de que você já fez alguma coisa organizada. Sim. Você já organizou nesse tempo os seus pensamentos. Essa questão de arrumar a cama, eu vejo assim, às vezes tem umas coisas meio polêmicas assim que a gente acaba vendo no Instagram quando passa. Eu sempre tinha o hábito de acordar e já arrumar a cama. Aí até que um dia eu vi uma pessoa falando no Instagram que não, que a gente tem que deixar a cama respirar um pouquinho para depois porque senão você guarda tudo os ácaros, tal, tudo que você dormiu, você só abafou com o lençol. Então, eu não sei se isso é verdade ou não, por via das dúvidas, então hoje o que eu faço? Eu acordo, abro bem a cama, deixo o sol bater, vou escovar o dente, vou fazer meu café e tal, me arrumo e daí eu estico a cama e vou para o meu dia. Não sei se isso tem alguma... Tem sim. Essa questão de deixar a cama arejar, sim, né? Porque você ficou ali, então você transpirou, né? Então, sim, deixar a cama arejar. E uma coisa que é legal, Lu, é que assim, quando eu vou acordar, a primeira coisa que eu tenho que pensar, acho que em tudo que a gente vai fazer, a primeira coisa eu preciso olhar para mim. Então, quando eu acordo, eu vou fazer a minha rotina de higiene ou uma rotina de autocuidado, e aí autocuidado não é só passar creme, né, fazer uma massagem, não é só isso. De repente, eu ter algum hábito que vai fazer com que eu já olhe para mim. Então, um hábito que é bem legal é, às vezes, você escrever, né, algum pensamento. O que é legal? Deixa um caderninho do lado da sua cama ali, de manhã você anota um pensamento que você teve antes de dormir, uma ideia que você teve, um sonho, né? Porque essas coisas elas vão trazendo um pouco mais de clareza, pode parecer que aquele momento não tem nada a ver,
Mas, na verdade, o nosso cérebro ele precisa de repertório. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vê, tudo que a gente conhece, tudo que está tudo aqui armazenado, né? E aí, quando eu vou escrevendo e vou colocando, por mais aleatório que seja, em algum momento as coisas vão se encaixar e aquilo vai virar uma ideia, né? Então, escolha alguma coisa, uma oração, né? Se a oração te faz bem, eu acordo de manhã, vou fazer uma oração, não na cama, né? Porque aí, enquanto isso, a cama já está arejando ali, mas eu vou lá, vou escovar meus dentes, vou fazer a minha rotina de higiene, vou fazer a minha oração, vou escrever os meus pensamentos, eu vou ler um trecho do livro, qualquer coisa, aí você vem e arruma a sua cama. Pode tomar café da manhã primeiro, se fizer sentido na sua rotina, e aí você vem e arruma a cama, né? Eu não sou adepta dessas coisas do acordar às 5 horas da manhã, né? Tem muita gente que fala, acordar às 5 horas da manhã para fazer um monte de coisa. Não, é dentro da sua rotina e daquilo que é possível, porque acho que tudo que é muito radical, ele não vai se sustentar, né? É que É assim, muito difícil de manter, você não. Então começa pequeno, começa com aquilo que é possível. se é hábito da pessoa acordar cedo, Ah, tudo bem. sim. Não, mas Agora, essas coisas não, aqui, não, acorda às 5 horas da manhã, porque até às 8, quando você for trabalhar, você já fez um monte de coisa. Tá, e que hora que eu durmo e me recupero? Né? Então, é você colocar aquilo que é, mas você se colocar na sua rotina também. Porque muitas vezes a gente acorda no piloto automático, sai correndo para o trabalho, passa o dia inteiro resolvendo BO de todo mundo, e quando é que eu vou olhar para mim? Quando é que eu vou fazer coisas por mim mesmo? Né? E aí, como é que eu consigo me organizar se eu não me olho? Então, sim, né? Porque começar. Percebe que são hábitos? Então, eu vou fazer um pequeno hábito. Às vezes, eu não tenho o hábito de arrumar a cama, começo a arrumar a cama. Eu não tenho o hábito de fazer uma leitura. Olha aí 5 minutinhos do seu dia para fazer uma coisa por você. Isso vai ajudar a trazer mais clareza naquilo que você está fazendo, né? Então, a gente falou disso, a questão da manutenção, que a gente deu aí essas dicas. E aí, tudo isso que eu fui incorporando, por exemplo, a manutenção da minha organização, tudo isso são hábitos. E aí, o hábito, a gente sabe que ele vem da persistência e da constância. Então, hoje eu esqueci de arrumar a cama. Ou hoje eu não, nossa, esqueci de ir pegando as coisas e voltando. Nossa, eu sou desorganizada mesmo, não vai dar certo. Não. Hoje eu falei, mas amanhã eu vou me propor. Percebe que isso é autodisciplina? A autodisciplina não é eu fazer as coisas porque elas são legais. Ou porque é gostosinho. É fazer as coisas que eu decidi fazer. Né? Então, é não colocar desculpa nas coisas, porque a gente tem muito essa coisa de colocar desculpa, né? Arrumar desculpa para as coisas. Então, não. É ter a maturidade de dizer, eu escolhi. Esse hábito vai ser importante para mim. Então, hoje eu esqueci de arrumar a cama, aconteceu alguma coisa, mas amanhã eu vou fazer. Ou mesmo então, persistência e constância. E mesmo a questão, que nem eu vejo muito isso, às vezes eu vou criar um hábito e acaba muito caindo naquela coisa, eu começo a fazer por obrigação. Aí eu falo, não, tá, tudo bem, eu vou fazer hoje por obrigação, amanhã eu faço por obrigação, depois amanhã eu faço por obrigação, porque eu estou querendo criar esse hábito, mas depois de um tempo fazendo isso, você já torna ele flui, né? Você não faz mais por obrigação, você já incorporou aquilo no seu dia a dia. Mas no começo acaba sendo meio uma obrigação, aquilo que você se força a fazer. E aí, Lu, eu vou propor trocar essa palavra obrigação por escolha. Eu estou fazendo porque eu escolhi, e não por obrigação. Né? Porque a obrigação parece que é um peso. Aí, quando eu digo que é a escolha, eu sou o agente dessa mudança. Fui eu que escolhi. Né? Então, como a gente começou falando que a organização ela está ligada às escolhas, então eu não vou fazer por
obrigação, né? Às vezes a gente vai na força do ódio, mas eu vou na força do ódio porque eu escolhi. É uma escolha, né? Eu escolhi fazer isso. Então, sim, né? Para a gente formar esse hábito, a autodisciplina é escolha. Eu vou fazer não porque é gostosinho, porque é legal. Eu vou fazer, é legal sim, mas ela vai, né? Mas ainda não está no automático. Porque quando a gente incorpora isso na nossa rotina, fica Aí já fácil. virou A gente hábito. faz sem pensar, Aí já né? virou hábito. Aí já virou hábito. Aí já virou hábito. Então, é isso. Aí, o que eu faço com as novas coisas, né, que eu vou trazer para minha vida? Eu vou deixar de comprar, porque agora eu organizei tudo, eu já doei o que não fazia mais? Não, para as novas compras, é sempre pensar, eu realmente preciso? Por que eu estou comprando? Por que eu preciso comprar isso aqui? É algo que eu estou fazendo por impulso? É porque está barato? Ou realmente faz sentido no meu estilo de vida? Né? E aí já vai fazendo a gente repensar aí as nossas, as nossas escolhas. Então, quando a gente fala que é escolha, Lu, quando a gente fala quando a gente diz que eu não sou organizada, eu não consigo, eu estou dando uma desculpa. Quando eu escolho, quando eu digo que aquilo é uma escolha e eu vou fazer porque eu escolhi, percebe a força que isso tem? Eu deixo de ser a vítima, a coitadinha, e passo a ser a protagonista do meu futuro, a protagonista do estilo de vida que eu quero levar. Então, não é algo assim, eu quero que a minha vida seja de tal forma. Mas aí parece que há né, um milagre, um negócio divino vai fazer com que tudo se ajeite para as coisas acontecerem daquela forma. Não, tudo é consequência. Então, qual é o hábito que eu estou escolhendo hoje que vai me levar ao estilo de vida que eu quero? Quais são as coisas que estão na minha rotina hoje, os objetos que eu tenho, que vão me levar ao estilo de vida que eu quero sustentar, que eu quero levar? E aí sim é a escolha. Aí eu escolho aquilo que faz sentido. Sim. Né? E não sei como que a gente está de tempo. Tem mais 10 minutinhos. O pessoal tem alguma dúvida? Se o pessoal tem alguma pergunta. Alguma pergunta? Gostaria de contar alguma coisa? Tá tudo bem. E uma coisa também, Lu, que a gente pode pensar é que não se cobrar da perfeição, né? O feito, ele é melhor do que o perfeito. Porque às vezes a gente fica, não, mas ainda não tá bom. Eu comecei a organizar as coisas, mas não tá do jeito que eu queria. Ainda não tá bonito. Ainda não tá. Começa. E daí, se você fica falando isso também, no fim você fala, nem vou arrumar mais porque eu não sei fazer isso. E daí acaba deixando, né? E percebe que aí eu me coloco como uma vítima? É mais uma desculpa. É mais uma desculpa. É mais uma desculpa. E aí eu posso escolher passar a minha vida inteira dando desculpa e não viver aquilo que eu preciso viver, ou ter a coragem de dizer, não, eu tenho que mudar esses hábitos, porque esses hábitos vão me levar àquilo que eu quero, né? E aí eu tenho a coragem de tomar essas decisões e mudar aquilo que não está legal na minha vida. E Então, isso daí às vezes acontece que a gente arruma essa desculpa para arrumar a casa e tal, mas de repente você vai ver em todos os setores da sua vida, né? Em tudo que você vai fazer, você está arrumando desculpas, e daí você fala, minha vida não vai para frente, nada flui, mas na verdade são as desculpas que você está colocando para tudo que você faz, né? exatamente. Então você está deixando a vida te levar ou você está escolhendo? Porque quando eu dou desculpa, eu estou deixando que outras pessoas decidam por mim. Eu não estou decidindo nada. E não decidir também é uma escolha. Eu escolhi que outras pessoas decidam o que eu tenho que fazer, o que é prioridade na minha vida. Né? E aí acho que tem uma pergunta aqui. Deixar a louça para lavar pela manhã realmente traz mais energia durante a noite?
Gente, toda vez que a gente fala de energia, tem muito a ver com o que a pessoa encara sobre isso, né? Mas o certo é que é assim, quando eu deixo a pia ali na a louça, né, na pia, muitas vezes eu olho para aquilo lá e eu vou dormir, mesmo que eu não fique pensando nisso, eu sei que é uma coisa a mais que eu vou ter que fazer no outro dia, né? Então, aí também é uma escolha, porque essa louça ela não vai lavar sozinha, né? Então, tá muito na rotina. O que que eu vou querer? Eu vou querer que é melhor para mim? Eu ficar aqui alguns minutinhos e arrumar isso daqui e ficar tranquilo no dia seguinte para eu tomar o meu café da manhã, ou tá tudo bem eu acordar de manhã e ter toda essa louça para lavar e já é alguma coisa a mais que eu vou ter que fazer. Não percebe que também é escolha? Sim. Também é Deixa eu falar, escolha. deixa eu falar uma coisa sobre isso. Antes, eu até dava uma preguicinha de lavar, então eu ia lá, passava uma água, porque assim, uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum é deixar copo sujo e prato sujo em cima da pia. Nem que for para eu passar uma água e uma esponja, mais ou menos, que não passe detergente, tá? Mas eu preciso Tá de ter as molho. coisas, tirar o grosso de lá, pelo menos para ficar em ordem. Mesmo porque bicho também, né, atrai, tal, se deixar a Exatamente. louça da noite para amanhã, tem esse problema também, principalmente Sim. se você não tem o hábito de, às vezes você toma um café, larga o finalzinho do café lá para o outro dia você tirar o finalzinho do café do copo, tal. Coca-Cola, aí gruda tudo. Tá? Então, Exatamente. eu acho que isso daí é um hábito que a gente tem que colocar no dia a dia nosso, pelo menos passar uma aguinha para manter um pouquinho mais em ordem ali, né? Que você não vai lavar ali na hora. E Mas, assim, do mesmo jeito que a questão do arrumar a cama, o lavar a louça também é uma forma de eu organizar meus pensamentos. Porque eu tô ali, eu já percebe que é uma forma como eu vou lidar com os problemas da vida? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou deixando os problemas para eu lidar depois, ou eu já vou encarar e aí já acabou, né? Porque eu já encarei, já lavei, foi alguns minutos aí que vai demorar, que vai me custar um pouquinho mais para eu ir dormir, mas no outro dia tá em ordem. está em ordem, está em ordem. Então eu já tirei aquele problema da frente, né? Então quando a gente vai deixar a energia, é lógico que sim, coisa bagunçada, coisa suja, ela vai mexer com a nossa energia, sim, né? Vai. Isso a gente vai estar ali. Principalmente Mas pelo Feng Shui, né? O Feng Shui fala muito sim, disso, né? sim, exatamente. E cozinha, gente, cozinha é onde é o coração da casa, né? Por quê? Porque é onde vai estar o nosso alimento. É onde são preparados os alimentos que vão fazer com que a gente tenha saúde, com que a gente se fortaleça fisicamente, né? Com os nutrientes ali daqueles alimentos. Então, é um lugar onde a energia ela está muito circulante. E aí, se eu deixo aquela sujeira, bagunça, né? Isso também vai afetar a minha energia, afeta a minha energia também. Então, o que é melhor? Melhor não deixar a louça suja na pia para lavar no dia seguinte. É. Eu estava falando, daí no fim eu acabava só passando a água ali e passando a Ah, esponja sem nada. Aí eu parei para pensar, fiz assim, nossa, o tempo que eu perdi para passar uma esponja sem detergente mais ali, ou só para menos. deixar em ordem, eu já teria lavado e teria colocado lá, já estaria tudo em ordem, porque aí amanhã de manhã eu vou ter que pegar a mesma esponja, passar o detergente lá e limpar. Você vai ter Então, dois trabalhos. exatamente. Aí eu incorporei, aí falei assim, não, então tá. Então, já quando que eu for passar, em vez de passar só embaixo d'água, eu já lavo e já fica em ordem, né? Isso E é aí. muito importante da gente tirar, mesmo na questão de lavar no dia seguinte, se não for, né? O resto de comida grudado no prato ali, que ficou, depois no outro dia, para você tirar, você vai levar muito mais tempo, né? Vai gastar mais água, vai gastar mais detergente, vai gastar mais energia. Tudo Não, mais. né? Tudo Não. mais. É. Então, não. Percebe que a escolha, você escolheu, você pensou sobre aquilo e viu, olha, isso não faz sentido na rotina, porque eu vou ter que fazer isso duas vezes. Então, é uma escolha, né? Sim. É, então, queria deixar duas
duas frases, né, para a gente pensar e um desafio, pode ser, Lu? Pra gente encerrar? Perfeito. Bora lá, vai, é isso aí. Então, a organização é sobre coragem e não sobre perfeição. Então, não vou esperar que fique tudo, que eu tenha todos os organizadores mais lindos que eu vi lá na Shopee e tudo para fazer a organização. Não é isso. Então, a organização, ela é coragem, ela é decisão. Eu me decidi, começa de pouquinho. Não preciso fazer tudo de uma vez. Se organizar uma gaveta, já é um grande passo. Se organizar o armarinho lá que eu guardo as coisas no banheiro, mas organizar dessa forma, descartar aquilo que está vencido, descartar as coisas que não servem mais, definir aonde que eu vou guardar, e definir quer dizer que depois que eu usar eu vou voltar aquilo naquele lugar, não vou ter que pensar mais aonde que eu vou guardar, né? Então, se eu fizer isso em uma gaveta, no armarinho do banheiro, na gaveta de talher da cozinha, já é um começo, eu já dei o primeiro passo, né? Então, não é esperar ter tudo para ser perfeito, porque o feito é melhor que o perfeito, né? Então, a organização é sobre coragem, não sobre perfeição. E lembrar que a sua casa é o seu palco, né? A sua casa é o seu refúgio. Quais são as coisas que você está escolhendo expor aí no seu refúgio, né? Voltando naquela frase que a nossa casa é um museu, no bom sentido, das nossas escolhas passadas, o que você está escolhendo ter na sua vida e expor no seu palco. Então, essas são as duas reflexões. E aí eu queria deixar um desafio aí para quem está assistindo a live, para quem for assistir depois, escolha um cantinho aí da sua casa para organizar. A gente deu já alguns exemplos, né? Armarinho do banheiro, a gaveta de talher, uma gaveta no seu guarda-roupa, a gaveta da mesinha de cabeceira que fica do lado da sua cama, uma prateleira de livro, ali só um pedacinho. Escolha algo para fazer uma organização, né, uma mudança. Tire uma foto do antes e do depois e posta nos stories marcando a gente. Ótimo. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não? Tranquilo? Tranquilo. Gratidão, Rosane. Foi muito boa a live, a gente aprendeu muito. Agora, bora colocar tudo em prática, né? É isso aí. Gratidão a obrigada, todos. Lu. Obrigada ao pessoal que estava aí assistindo e os que vão assistir depois a gravação. Isso. E a gente conta com a foto de vocês lá do antes e depois. E marquem a gente lá nas postagens. Um abraço a todos. Semana que vem a nossa live vai ser com o psicólogo Maurício. E a gente conta com a presença de todos vocês. Um abraço, boa noite. Boa noite.